Oi, bom dia, terceiro ano. Estamos começando hoje aqui para o terceiro ano a revisão de português do ano todo, ok? Vamos começar então. Primeiro assunto. Todos estes assuntos aqui vão cair em prova, tá bom? Fiz uma revisão bem enxuta, bem com o necessário que a gente precisa para fazer a prova. Então vamos lá. Revisão de português. Assunto número 1. Tipos de textos que nós estudamos. Lá no PET 1, nós estudamos a ficha técnica da minhoca, lembra? Esse tipo de texto chama-se texto científico. Lá no PET 2, a gente lembra sobre os textos sobre gatos? Nós trabalhamos ali o tipo poema. Poemas são textos que têm a presença de rimas e versos. E tem o poema concreto. Vocês lembram que aquele gatinho era um poema de gato com um desenho de um gato? Isso se chama poema concreto, que são aqueles cuja a forma se relaciona com o tema. A forma desse tipo de poema conta sobre o que ele quer dizer, certo? Se tem um texto assim sobre uma árvore, eu lembro que eu fiz uma árvore, lembra? Nesse texto, nessa tarefa. Então, a forma como as letras são dispostas parece uma árvore. Quem participou também fez. Não é difícil de lembrar que isso chama o quê? Poema concreto. Muito bem. Então, nós aprendemos que tipos de texto até agora, ó, ficha técnica, 1, poemas, 2, poemas concretos, 3, receitas, 4, textos que ensinam a fazer alguma coisa, muito usado na culinária. Ó, na prova disso daqui, fizeram confusão, hein? Vamos prestar atenção? Receitas são textos que ensinam a fazer alguma coisa. Por exemplo, como é que chama? Slime. Para você fazer um slime, você tem o quê? Uma receita de slime. E slime não é para comer, certo? Então, receitas são textos que ensinam a fazer coisas. Quais os elementos de uma receita? Existe uma ordem no segmento das instruções da receita e uma ordem dos demais elementos? Pensa e vai lá no seu caderno responder essas perguntas aqui. Outro tipo de texto que a gente aprendeu, e o ano inteiro, todas as PETs bateram nessa história aqui das fábulas. Vamos ficar esperto com fábula, hein? O que é uma fábula? Quais as características da fábula? Escreva caprichadamente uma fábula inventada. Você vai usar isso daqui para fazer a sua prova. E se me vier uma fábula mal escrita, sem moral da história, sem ordem, sem organização, é errado, tá bom? Eu não vou considerar. São exames finais, essas provas vão ficar na escola. Eu não posso considerar um negócio que está errado. Vamos prestar atenção, tá bom? Que outro tipo de texto a gente aprendeu? Piada, que é um gênero textual humorístico. O objetivo dele é divertir. Que mais? Esse foi o 6º tipo. 7º tipo de texto, o cartaz. Que eu pedi e não fizeram, ficaram devendo um cartaz para mim. O que precisa ter num cartaz? Como é que se faz um cartaz? É importante saber dessas respostas aqui. Que outro tipo de texto que nós aprendemos? As cartas. Olha que eu errei, ó. Devia ser 8 aqui. As cartas. Cartas do leitor, cartas pessoais. Quais são os elementos de uma carta? O que uma carta deve ter para ser considerada uma carta? Hein? Vamos pensar junto? Tem que ter data, tem que ter
um remetente, ou seja, a pessoa para quem a gente está mandando a carta. Tem que ter um começo, tem que ter um meio, né? E tem que ter uma forma educada de encerrar esta carta. Tem que ter um assunto para ser tratado, né? Não é verdade? E tem o encerramento e a assinatura de quem assina. Eu falei data. Data é lá no começo. É importantíssimo, né? Esses são os elementos de uma carta. Agora, temos a carta do leitor, né? Que mandamos lá para a revista. Tem uns elementos aquela carta. Título, data, assunto, não é mesmo? Escrever corretamente, né? Vamos para o outro. Que outro tipo de textos a gente aprendeu? O diário. Já é o 8º tipo de texto que a gente aprendeu esse ano. Parece que a gente não aprendeu nada, a gente aprendeu é muito, viu? Quais são os elementos de um diário? Quais são os elementos de um diário? O que tem que ter um diário para que ele seja um diário? Eu quero que me responda a isso também. Estou aqui à disposição. Se tiver dúvida para responder, me chama, me chama. Que outro tipo? Ainda no PET 3, nós falamos de receita de novo, né? Fomos para o PET 4. Começamos o PET 4 ainda falando sobre diário. Texto número 9, os vlogs. O que é um vlog? Para que serve um vlog? O que precisa para fazer um vlog? O que precisa para ser um vlog? Né? Não é mesmo? Vamos prosseguir. E o 10º tipo de texto que a gente aprendeu foi o texto dramático, ou texto teatral. Quais são as características do texto teatral? O discurso é direto ou indireto? O que é discurso direto? O que é discurso indireto? Nós vamos aprender isso mais para frente, mas discurso direto é quando os personagens falam, né? Então, se você está falando de um discurso teatral, é os personagens conversando, o discurso é direto. E, para encerrar esse PET 5, também estudamos exaustivamente as fábulas. Por isso que eu falei, ó, fábula vai cair na prova. Ou seja, este ano estudamos 10 formas diferentes de comunicar alguma coisa por escrito. Se na prova eu te pedir para escrever uma carta, ou uma fábula, ou mesmo um diário, você dá conta? Atenção, hein? Tá? Outro assunto. Agora a gente vai aqui sobre os textos que a gente trabalhou, né? E agora a gente vai entrar aqui em gramática. Na prova, vocês não foram bem, vocês não entenderam o conceito de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu vou explicar de novo. Prestem atenção. Quando eu pedi sobre tonicidade das palavras, é onde que a sílaba tônica está. Qual que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, assim, nós vamos fazer o exercício de chamar a palavra que a gente quer classificar, que a gente quer descobrir se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, por exemplo, quer ver assim, ó, a palavra coberta. Como é que eu sei se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Olha só, a gente verifica isso de trás para frente, da direita para a esquerda na palavra. Então, sempre vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai estudar a tonicidade das palavras somente, atenção, somente nas 3 últimas sílabas das palavras. Em português, a sílaba tônica sempre será ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Entendeu? Quando a sílaba tônica cai na última sílaba, ela é uma oxítona. Quando cai na penúltima, ela é uma paroxítona. E quando cai na última sílaba do 3, 2, 1 aqui, ela é uma proparoxítona.
Como é que eu vou descobrir se a palavra... Vamos falar a palavra coberta. Aqui, ó. Coberta. Então, última, coberta. 1, 2, 3. Vamos chamar a palavrinha. Aquela sílaba que a gente se demorar mais nela é a sílaba tônica. Então, vamos lá? Ô, dona Coberta! Dona Coberta! Pronto, você descobriu. Esta palavra, a sílaba tônica dela está na penúltima sílaba, portanto, ela é uma paroxítona. Compreendeu? Pensem numa outra palavra, quer ver? João. João. Como que a gente vai separar a sílaba de João? É assim, ó. 1, 2. A palavra João. Vamos chamar o João? Ô, João! João! Eu não falo João o, senão eu teria que separar aqui, né? Eu não falo João o, eu falo João, né? Então, João. A palavra João é uma oxítona. Deu para entender? Chama a palavrinha na sua cabeça. Aquela sílaba na qual você se demorar mais é a sílaba tônica. Achando a sílaba tônica, você classifica se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Assim que terminar esse vídeo, eu vou colocar embaixo umas palavrinhas para classificar para eu ver se você entendeu, tá bom? E vai fazer os exercícios no caderno e depois me mandar. Deu para entender? Olha aqui, ó, a palavrinha. Cipó. Cipó. Portanto, é uma oxítona. A palavra Patrícia. Ô, Patrícia. É aqui, ó. Então, é uma paróxi. A palavrinha... Olha, a palavrinha oxítona. Oxítona. Ela é aqui, na terceira, não é? Então, uma curiosidade, ó. A palavra oxítona... A palavra oxítona é uma proparoxítona. Opa. A palavra oxítona. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3. Oxítona. Então, a palavra oxítona é uma proparoxítona. Olha que coisa curiosa. Tá? Segura as pontas aí, celularzinho. Você não vai me deixar na mão, não. Próximo assunto. Pronomes. O que são pronomes? São palavras que substituem os substantivos. Existem vários tipos de pronomes. Nós aprendemos alguns. O que são substantivos? São as coisas. Tudo que leva um nome são substantivos, né? Então, as palavras que substituem esses substantivos são pronomes. Nós aprendemos 3, que são os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Esse ano nós estudamos 3 tipos de pronomes. Então, esses 3 tipos de pronome vão cair na prova. Quais são os pronomes pessoais? Pessoais vem de pessoa. Então, tem a ver com eu, com você, tu, com ele, com ela, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. Esse aqui, não esquenta a cabeça com esse negócio de caso reto e caso oblíquo, né? Isso aí vocês vão aprender mais para frente um pouquinho. Importante é você saber que tanto eu,
como me, mim, comigo, são pronomes pessoais. Eu, você, tu, te, ti, contigo, ele, se, si, consigo, nós, nos, conosco. Aqui, ó, nós é o pronome pessoal, nos é do caso reto. Do caso oblíquo, olha, por exemplo, não nos deixe só, né? Esse não nos é um pronome pessoal do caso oblíquo. Quero ir convosco. A gente já nem usa essa forma mais, né? De vós e vos convosco, mas existe na língua. Eles, elas transformaram-se. Vem consigo, os, as, lhes. Esses são os pronomes pessoais, relativo a pessoas. Pessoas que sou eu, você, eles, elas, nós, certo? Sempre relaciona com a palavra. Pronome pessoal tem a ver comigo, com ele, com ela, pessoa, né? Olha como foi fácil resolver. Olha aqui, ó. Os exemplos. Eu e Carlos fomos à escola. Nós. Qual que é o pronome pessoal que substitui o eu e o Carlos? Nós fomos à escola. Jussara e Aurélio se amam. Eles se amam. Por que não é elas? Porque quando temos um feminino e um masculino, acaba generalizando para o masculino. Mas se fosse, por exemplo, Jussara e Clara se amam. Elas se amam, certo? Aqui, por exemplo, um exemplo como a gente pode usar a primeira pessoa. Marcos, pegue a caixa. Ou você, pegue a caixa. Ou tu, pegues a caixa. Né? Porque quando a gente usa a forma tu, a gente usa um pouquinho diferente. É só para exemplificar, tá bom? Vamos prosseguir nos pronomes. Os pronomes possessivos indicam posse. Posse, o que é posse? É meu, meus, minha, minhas, seus, teus, tuas, dele, deles, dela, nossos, nossas, deles, delas. Alguma coisa que não é minha, ó aqui, se ela não é minha, ela é tua, ou sua, ou dele, ou delas. É alguma coisa que pertence a alguém. Então, quando a gente fala em pronome possessivo, a gente está falando em posse, tá bom? Faz essa associação na sua mente. Indica posse. Então, por exemplo, aqui um exemplinho que eu dei aqui. As bagagens de Carla e as minhas sumiram. Como é que nós vamos substituir as bagagens de Carla e as minhas? O que sumiu? As bagagens. É de quem? Nossas. Então, nossas bagagens sumiram, certo? Entendeu o conceito de pronome possessivo? Claro que entendeu, você é esperto pra caramba. Agora, o último tipo de pronome que a gente estudou esse ano são os pronomes demonstrativos. Eles estão mostrando alguma coisa ou demonstrando alguma coisa. Ó, é só associar a palavra. Demonstrativos. Este livro, estes brinquedos, esta cadeira, estas canetas, isto aqui é meu, não é? Esses, essas, isso, aquele, aquela, aquilo, todo pronome que substitui um, um objeto que está sendo mostrado, demonstrado, são esses daqui e são chamados pronomes demonstrativos. Este caderno, esta folha, esta prova, aquela apostila, aquelas provas, aquele cachorro que está longe, este cachorro que está no meu colo é meu. Esse cachorro que está ali na porteira é dela, tá bom? São essas as aplicações do pronome
demonstrativo que é pra gente saber. Então, aqui, ó, por exemplo, a frase tá montada assim. Como é que a gente vai trabalhar com pronome demonstrativo? Então, a frase tá assim: casa é minha. Então, eu vou dizer assim: esta casa é minha. Aquela é de Vera. Ou essa é de Vera. Se for pertinho da minha, pode ser essa mesmo. Esta casa onde eu estou bem pertinho dela, tô com ela na mão, é minha. Essa que está do lado da minha casa é da Vera. Ou aquela que está do outro lado da rua, mais longe um pouquinho, é de Vera. Tá bom? Essas são as aplicações dos pronomes demonstrativos. Então, por exemplo, aqui tem uma frase para a gente completar com pronome demonstrativo. A frase está assim, ó. Batalhas são e vitórias são. Então, assim, pode ser tanto minhas batalhas são minhas vitórias, como nossas batalhas são nossas vitórias. São exemplos como esses que vão cair na prova. Sempre que eu vou te pedir um tipo de pronome, eu vou dizer qual que é, sabe? Não vou falar para você adivinhar que pronome que é. Eu vou dizer, ó, os pronomes possessivos. Complete abaixo com pronomes possessivos, complete com pronomes pessoais, complete com pronomes demonstrativos, né? E aí é só raciocinar e falar direitinho, aí você preenche. Mas mesmo na hora da prova, se tiver qualquer dúvida, você me chama, desde que seja entre as 7 da manhã e as 11h15, tá bom? Agora vamos aprender este palavrãozão aqui, ó. Sinonímia e antonímia. Uau! O que é isso? Ai, ai, hein, gente? Sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras com o mesmo significado. Antônimos, palavras com significado oposto ao da palavra indicada, o contrário de algo. Então vamos lá. A palavra claro. Claro no sentido de claridade, tá? Aqui um sinônimo para claro, alvo. Alvo não é alvo daquele que eu vou acertar em alguma coisa, é alvo de claro. Esta roupa está alva, alvo como o dia, quer dizer claro, alvo. Ou iluminado, também pode ser, né? Claro, iluminado. E um antônimo de claro é escuro. Portanto, deu para entender, não é mesmo? Eu vou também colocar uns exercícios para fazer o sinônimo e o antônimo embaixo, tá? Só para dar uma treinada antes de fazer a prova. Outro assunto que a gente tratou esse ano foi aprendendo a fazer pequenos textos. Quem não aproveitou a oportunidade agora tem que se empenhar mesmo, viu? Tá? Que a gente fez vários momentos em que a gente teve que escrever frases, textos. E aí, quando eu recebi as apostilas, esses exercícios foram muito mal feitos. Então, agora você vai ter que dar o dobro de você para poder fazer certinho, hein? Vamos lá? Fazer frases com as palavras. Por exemplo, eu vou pedir para fazer frases com algumas palavras na prova. Eu aqui estou dando 2 exemplos. Palavra coração. Eu fiz esta frase aqui, ó. Amo meus alunos de todo o meu coração. Olha aqui, ó. Escrever corretamente. A frase tem que ter um sentido. Tem que prestar atenção na pontuação. Então, ou seja, a letra maiúscula no começo da frase, pontuação, a proporcionalidade das letras. Que mais? Ó, fiz outra aqui, ó, com a palavra gripe. A Covid-19 é uma gripe perigosíssima. Proteja-se. Olha aqui. Lembrar de acentuar corretamente as palavras e escrever respeitando a proporcionalidade das letras. Olha aqui o amo. A letra maiúscula é maior do que as minúsculas, né? Ó, a letra G.
e a P, ó, elas vão lá embaixo, né? Olha lá. Senão não dá pra gente entender o que está sendo escrito. A palavra T, aqui, ó. A letrinha T, que palavra que é? Ó, a letra maiúscula e a letra T, elas estão na mesma linha. Ó, o J, ela desce. Então, precisa ter esse respeito para escrever as palavras, tá? Todas as coisas que você precisa respeitar quando você for fazer uma frase. A letra maiúscula, as pontuações, a proporcionalidade, o sentido do que você está dizendo, não é mesmo? Acentuar as palavras. Então, também vou dar alguns exercícios de algumas frases para você fazer antes de realizar a prova. Próximo assunto. Esse aqui é legal, o discurso direto e indireto. O discurso é a forma de escrever ou de falar alguma coisa. Discurso direto é uma transcrição exata da fala dos personagens, sem participação do narrador. Ou seja, olá, dona Fada. Olá, a senhora pegou a minha vassoura no meu quintal? Não, eu não peguei. Isto é um discurso direto, quando há a presença do travessão indicando conversa direta entre os personagens, certo? Discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, a utilizar suas próprias palavras, uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Então, aqui está um exemplo de um discurso direto que eu transformei em indireto. Isso vai cair na prova. Eu vou dar um discurso, eu não sei se direto ou indireto, eu vou pedir para você transformar ele. Aqui eu transformei um direto em indireto. Olha aqui, ó. Começa com essas reticências indicando que tinha texto antes. Essa reticência diz que esse trecho foi pego metade do texto. Então, a gente não sabe o contexto do que estava acontecendo antes. A gente sabe só isso aqui, ó. Mãe, não vou tomar banho hoje. Ah, vai sim, senhora. Banho é vida, garota. Vida chata, isso sim. Essa é a conversa entre elas. Eu vou transformar em discurso indireto. O narrador vai contar a conversa do jeito dele. Olha aqui, ó. Então, ó, tem os mesmos 3 pontinhos. Eu não sei o que aconteceu antes, então não vou falar nada sobre o que aconteceu antes. Vou começar daqui, ó. Mãe e filha discutiam sobre o banho. A filha não queria tomar, mas sua mãe não lhe deu escolha, lhe dizendo que banho é vida. A menina detestou. Esse é o meu texto indireto que eu fiz, tornando este discurso direto em indireto. Entendeu como é que é isso? Também vou deixar exercício para você transformar discurso direto em indireto aqui embaixo, hein? Tá bom? Depois no grupo. Depois que ver tudo isso daqui, eu vou deixar no grupo os exercícios. E o último assunto que nós vamos tratar hoje, voltando às fábulas. Pergunta: lembra que eu falei lá no comecinho que a gente precisaria ter uma fábulazinha, porque vai cair uma fábula na prova? Então já se adianta e faça a sua fábula. Elementos principais da estrutura de uma fábula. Tem que ter um título, e esse título são palavras que se relacionam com o texto. São palavras que dão pistas sobre a história. Tem um narrador. Em geral, o texto é narrado em primeira pessoa, então eu vi, eu ou nós estávamos, passávamos sobre e vimos. Né? O narrador fala normalmente em primeira pessoa, primeira ou terceira. Os personagens, em geral, são animais com comportamentos humanos.
nessas histórias, o tempo e o espaço são importantes e têm que estar presentes. Em geral, o tempo ele é narrado de forma cronológica, de acordo com o que as coisas vão acontecendo. E não que vai lá para o futuro, para o passado, para o presente. Não. Ordem cronológica é a ordem em que os fatos acontecem. E o espaço onde a história acontece também é importante. Sem ela, não se caracteriza. Não, a gente não consegue colocar os personagens num lugar que faça sentido. E moral da história. Se você me faz uma fábula e não me diz qual é a moral da história, está incompleto. Aquela fábula quer dizer alguma coisa. O que aquele texto quis ensinar para a gente depois daquela leitura? Certo? Estou te ajudando aqui. Qual que é a estrutura de uma fábula? Começa com um título, aí introduz o tema, introduz o assunto, uma introdução ao tema, o desenvolvimento da trama, aí vai acontecer alguma coisa interessante, não pode ser uma história chata e boba. Pense em alguma coisa interessante. Desenvolvimento da trama, aí a história chega no clímax, que era aquela coisa mais interessante que a gente queria contar desde o início, chama clímax. Depois do clímax, existe um fechamento. Como é que a história termina? E por último e imprescindível é a moral da história, tá? Então, conforme eu pedi lá no começo, quando a gente falou de fábula, aqui ó, escreva uma fábula, pense, você vai obedecer o seguinte procedimento. Pensa numa historinha bacana, curta, que você possa imaginar uma moral da história bacana para aquela história que os animais vão desenvolver. É uma história sua, não é uma que existe, hein? Não me pega da internet, que eu também tenho internet na minha casa, hein? Cria uma fabulazinha, não precisa nem ser... precisa ser completa, né? Mas que seja curta, uma ideia curta, né? E vai lá, pôr o título, introduz o tema, desenvolve o tema, conta coisa interessante daquele tema que aconteceu, diga como é que aquilo ali fechou, terminou e diga-nos a moral da história. A gente falou de fábula o ano inteiro, vocês me devem uma boa fábula, certo? E de português são esses os temas que a gente vai estudar. Eu vou encerrar esse vídeo que ele já está gigante, tá? Beijo!